Assista a seguir Decomposição Humana e a Ausência de Deus. Bem, olá queridos, graça e paz. Vamos dar continuidade ao que estamos estudando em Deuteronômio, capítulo 28, hoje falando sobre essências das influências destrutivas, né? As influências destrutivas, melhor dizendo, elas são acessos destrutíveis pela ausência da presença de Deus. Quando Deus não está presente no efeito, né, ativo primário de proteção, de bênção, de aprovação, de desempenho, desenvolvimento a um ambiente, uma área, um tema, um indivíduo, acontece de a sua ausência causar a própria corrosão ambiental, individual, particular. E essa ausência de corrosão, ela enfatiza bem a diferença entre a vida de Deus estar num lugar e a ausência da vida de Deus não estar num lugar. E isso vai causando a deterioração. Dependente do que seja, se é o indivíduo, se é o ser humano, se é um ambiente, se é uma área, se é um tema, ok? E nós estamos vendo aqui o reflexo tanto de que quando isso acontece, Deus está apenas refletindo a vontade do próprio indivíduo que direcionou aquilo querendo a ausência de Deus, trazendo uma noção. E Deus faz isso não é para destruir por completo, embora que a fase ela é totalmente destrutiva, mas ainda é por uma esperança de Deus. Quando Deus corrigia seu povo, sempre era para por uma esperança. Porque quando não se tem esperança, nada mais se faz. Quando o indivíduo já não tem mais esperança em algo, ele não age mais, porque não tem mais esperança naquilo. Então, quando Deus continua falando, agindo, ativando o seu mover profético ou realizando coisas para despertamento, é simplesmente para redirecionar a noção, nesse caso aqui de Israel, que não tinha noção. Deixar Deus de canto não tinha problema, ser igual a outras nações não tinha problema. Então, nisso que acontece, para ter uma noção da diferença entre estar com Deus, viver com Deus e ser autodestrutivo, deixar Deus de canto, tinha que haver algo para mostrar o contraste, porque Israel tinha perdido a noção. E muitas vezes isso acontece de esquecer de lembrar de Deus, deixar Deus de canto, não lembrar dele. Uma das razões também é o fator do indivíduo ocupar a sua mente com a própria direção mental particular e pessoal própria, única, obsessiva, que ele não quer a opinião de Deus, ele segue a dele. Quando ele não apresenta os planos para Deus, ou então quando ele propositalmente não quer obedecer a uma causa que Deus disse, ou quando ele está ocupado em ser como os outros, em ter instruções de outros, em ser influenciado por outras pessoas, por outras razões. Quando ele não tem a direção própria com Deus, ele vai, né, na conversa de outra pessoa, do que acha as pessoas, os seus amigos, os melhores, ou as pessoas que parecem mais sábias. E aí, em vez de ele ser orientado pela palavra de Deus, em vez de ele ser orientado por aquilo que o Senhor está dizendo, ele vai de acordo com aquilo que ele acha dos outros. O que os outros dizem, ele segue a vida dele. E de verdade, sem uma direção própria diante de Deus. Então aqui, quando o indivíduo, ele, no caso de Israel, ele é muito preocupado em ser igual às outras nações, o que as outras nações têm, eles terem, aquela comparação mental, egóica, humana própria, isso era algo de certa forma, status aparente social, né? Quero ser igual aos outros. E isso, por causa de querer ser igual aos outros, deixava Deus de canto. Desprezava Deus, dizendo, mas peraí, só pelo fato de querer ser igual aos outros, você deixa de me atender? Deixa de me ouvir? Deixa de me servir? Deixa de me atender nas instruções? E obedecer? E aí foi uma das correções de Deus quanto a querer estar, né, no mesmo patamar de status que outras nações, aquela bobeira competitiva, mental, humana, egóica. E aí Deus diz, vocês têm medo de passar vergonha, de ser inferior às outras nações? Então agora eu vou levantar uma nação, ela vai ser maior que ti. Ela vai te dominar. E vai sair esse medo de vergonha de ser menor que outra nação, porque vocês realmente vão passar por esse estado.
E vão passar para entender que não importa o estado que vocês estejam, é para lembrar de mim. Sou eu quem salvo e livra Israel. Sou eu que posso livrar das mãos de quem seja. Não é vocês, inteligência, habilidade. Não, não, não. Se não estiver lembrando de Deus, os passos de joelho com Deus, não vai a lugar nenhum. Não dá nada certo. Então, o verso 51 ele diz: uma nação, 50, feroz de rosto, enfrentamento, que não terá respeito pelo velho, nem compaixão do moço, ela devorará as crias dos teus animais e os frutos do teu solo, até que sejas destruído. Não te deixará trigo, nem vinho, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que tenha consumido-te. Então aí, Deus diz, o negócio de vocês me trocaram porque queriam ficar de amizade com outra nação, ser igual a elas, estar no mesmo status, não ser envergonhado por elas, né? Aquele negócio de amizadinha e desprezando Deus de canto. 52. Ela te sitiará em todas as tuas cidades, até que venham a cair. Eu vou trazer suas amiguinhas para você. Você vai ver a bondade delas. Se você lutou tanto para comparar, né? Para estar igual, né? Vamos ser igual. Ela te sitiará em todas as tuas cidades, até que venha a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em que confiavas. Ela te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Então, aquilo que a gente põe em troca do lugar de Deus, Deus olha bem o que a gente usou para trocar ele. Diz, agora eu vou mostrar a diferença. Quem vale mais? Se eu sair da sua vida, vai dar certo, ou se aquela pessoa ficar, vai dar certo. Vamos ver o que vai sobrar. Deus que faz isso. É Deus que põe a diferença. Verso 53, comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e filhas, que o Senhor teu Deus te houver dado, por causa do cerco e da angústia com que teus inimigos te apertarão. Deus permitir que o cerco seja tão forte. Misericórdia. O homem mais delicado e afetuoso do teu meio olhará assim piedade ao seu irmão, à mulher de seu amor, e o resto dos filhos que ainda tiver. E não dará a nenhum deles da carne de seus filhos que estiver comendo, porque nada restou no cerco da angústia, que o inimigo te apertará em todas as suas cidades. Quando a mulher mais delicada e afetuosa no meio de ti, que de tão delicada e afetuosa nunca tentaria pôr a planta do pé sobre a terra, será mesquinha para com o marido do seu amor, e para com seu filho, e para com a sua filha. E ela também será mesquinha para com a placenta que se lhe saiu do ventre, e dos filhos que acabou de dar à luz, pois na falta de tudo ela os comerá às escondidas, na angústia e no aperto com que o teu inimigo te apertará e nas tuas cidades. Se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras desta lei escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, a intensidade de essência gloriosa e terrível de Deus, o Senhor teu Deus. O Senhor te tornará terríveis as suas pragas e as pragas das tuas descendências, grandes e duradouras, pragas, doenças, cruéis e persistentes. Não tem como não ler e não chorar, porque pensar que isso foi uma realidade e que essas pessoas não conseguiam fugir de Deus. Não dava para fugir de Deus. Era Deus que estava permitindo isso. É tão profundo porque isso não é escrita, isso é realidade. Quando Deus tem que tratar, misericórdia. Nós temos que clamar a misericórdia e a bondade de Deus. Mas quando ele chega no nível desse, é porque ele sabe o que aconteceu. Ele sabe o que fez, ele tem que tomar uma atitude profunda dessa. Deus não faz isso simplesmente porque deu vontade, criatividade. Não, 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 não. Ele sabe que o homem plantou. Ele sabe.
E o mais interessante é que as bênçãos elas foram do verso, no capítulo 28, do verso 1 até o verso, diz aqui, que nós lemos, até o verso 14. Mas as maldições elas começaram no verso 15 e nós já estamos aqui no verso de número 58 e Deus segue falando as maldições. Por que que as maldições elas têm mais explicação? E é interessante porque Deus reforça detalhes, Deus reforça assuntos, ambientes, áreas, pessoas, causas. Por que que as maldições elas são mais reforçadas? Porque às vezes quando as coisas estão boas, nós não percebemos bondade de Deus. Quando as coisas estão muito bem, a gente não percebe proximidade de Deus. Mas quando você lê e observa os detalhes das ausências de Deus, você percebe quanto em tudo Ele estava ali presente. Né? Às vezes você pega o braço de alguém, chacoalha bem, aí ele acorda, tem alguém aqui. E quando a gente começa a ler os detalhes das coisas fortes que Deus fazia, desequilibrar uma mulher doce, um homem amável, uma mulher amável, desestruturar tudo, destruir tudo, fazer uma mulher se alimentar do próprio embrião. E nós entendemos isso como uma realidade. Não foi só leitura de jornal. Uma realidade. Se o homem precisou chegar a ponto disso, para respeitar Deus, para ter uma noção de não ser tão egóico, misericórdia. E aí, os detalhes dos castigos mostram quão perto Deus está dos processos humanos. Outra coisa que revela para nós muito bem essa forma de descrever o que aconteceria. Porque na bondade às vezes está tudo tão em paz que a gente pensa que Deus está longe. Mas nos desafios, os detalhes nos apertam. E quando a gente pensa, Deus escolheu isso para apertar, Deus escolheu isso para tocar, Deus escolheu talvez alguma coisa para orientar, significa o quanto perto Deus está. Deus estava perto das nações inimigas de Israel, Deus estava perto dos filhos de Israel, dos alimentos de Israel, do que eles comiam todo dia, dos afetos amorosos de Israel, das estruturas amáveis que eles eram. Deus estava perto de tudo que eles faziam. Estava andando tudo bem, porque Deus estava perto. O dia que Deus realmente se afastou, quão caos o ser humano é. Quão caótico é a estrutura humana e as coisas físicas, naturais, sem a presença da vida. Quão caótico é, quão sem vida. Então, essa passagem é uma das mais dolorosas da Bíblia. Porque ela fala sobre a verdadeira miséria do homem. O homem tem que chegar a se reconhecer, né? Ele tem que chegar a se ver como alguém que quando despreza Deus, deixa Deus de canto, ele se torna nada. Ele é um nada. Ele pensa que ele sabe cuidar, que ele sabe amar, mas se Deus deixa ele numa condição deplorável, ele come os filhos dele. Se Deus deixa ele numa condição deplorável, ele come as carnes dele. Isso é real.
É Deus quem nos guarda do caos. É Deus quem nos guarda. Porque se Deus não nos guarda, e se nós precisamos chegar num nível de reconhecer que não somos bons, que sem Deus a gente não serve, porque a carne, sem a presença de Deus, Jesus disse que não serve para nada. É só a graça de Deus. Então aqui, Deus fala sobre um aperto tão grande pela ausência da presença de Deus, a ponto de mudar a estrutura da natureza, de personalidade do homem. Ele era amável, ele era doce e se tornou um monstro. Um monstro. Uma monstruosidade, né? Uma mulher amável, doce, se tornou uma monstruosidade, comendo a carne dos seus próprios filhos. E aí, entender também que em todos esses detalhes de misérias e deploração, Deus só estava permitindo porque ainda havia atrás disso uma esperança de Deus. Isso que é interessante. Esperança do homem reconhecer a que ponto ele mesmo chegou. Não é que Deus chegou, não, foi ele. Deus só está pondo para fora o reflexo do que Deus viu necessário reagir, porque o limite do homem estava sem freio. Sem freio. Sem freio. E aí, nós vemos aqui, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertará nas tuas cidades. Se não tiveres o cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Então, às vezes a luta, ela mostra quanto Deus esteve perto. Porque conforme a gente pensa, né? Igual quando você tá andando e bate o seu dedinho do pé no sofá, falando, ai, nossa, que dor. Eu tinha esquecido até que tinha dedinho no pé. Mas na hora que bate, lembra que tinha e o que tem. Às vezes a gente tá com a companhia de Deus, tá tudo bem e não lembra não. Vai passando, vai reclamando, vai ficando mal-humorado, vai deixando Deus de canto, vai se empurrando com a barriga e Deus tá lá olhando. Mas quando começa a chegar alguma coisa, aí a gente para, opa, né? Essa área tava tudo bem até aqui, o meu dedinho nunca doeu todo dia. Eu vou pra onde for, não tenho dor nenhuma no pé, não tem dor no osso, não tem dor em nada. Olha que beleza. Quando começa a desfuncionar e a gente pensa, eu tinha. Tava aqui comigo, tava funcionando. Então, Deus diz, presta atenção. Presta atenção. Porque a maior profundidade maldosa e tola da mente humana é deixar a fonte da vida de lado. Como é que eu quero resultado sendo que eu deixo a vida de lado? Não tem jeito. Vamos orar e agradecer, amém? Senhor, nós te louvamos por esses momentos na tua presença. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Seja sempre mais a tua liberdade, Pai. Seja sempre mais o teu querer, a tua voz. Ensina-nos a cada dia, Senhor, a operar os teus milagres. Guarda-nos por dentro e por fora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Um forte abraço e até mais.